Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Muito boa tarde a todos. Com alegria grande demais, Renata Paula, Mauro Costa. Alegria grande demais. A gente está aqui de volta com o nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7. E mídias sociais, YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro, SBT. Renata Paula, mais uma vez aqui. Fazia um tempo que você não vinha. Sim. Renata Paula, coordenadora geral do IBGC, capítulo aqui do Nordeste, Ceará. Tá? O IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Renata é sócia fundadora da Eleva Resultado. Vamos já entender aqui a história da Eleva Educação. E uma líder feminina super querida nacionalmente, e principalmente aqui no nosso estado. Renata foi a primeira mulher a ser presidente do IBEF Ceará, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças. E esse cara aqui, Renata, especialista, apresente, por favor. Nosso amigo Mauro Costa. Filho do seu Vicente. Exatamente. E da dona Mazé. Renato, Mauro Costa é um dos caras mais bem-quistos que eu conheço na minha vida. Da Parangaba para o mundo. É da Parangaba? Cidadão oriundo da Parangaba, raiz. O cara que a gente tem a oportunidade, o privilégio de dizer que é nosso amigo. Renata, o Mauro Costa. Vamos lá. O Mauro Costa é um bocado de coisa. O Mauro Costa é jornalista, é um comunicador, tá? É sócio fundador e diretor da AD2M Comunicação. Sim. É mentor. Também. O Mauro é amante de aviões. Minha paixão. Inclusive, falei hoje com um amigo meu piloto, exatamente para não perder a alegria do dia. Casado com a Renata também. As Renatas dominam. Renatas dominam. Pai de 2 lindos garotos. O Renan, cujo aniversário é hoje, está fazendo aniversário, meu mais velho, está fazendo 22, meu garotão mais velho. Que maravilha. Parabéns pro Renan, muita saúde. Futuro engenheiro mecânico, uma hora dessa, você não está nem comemorando não, porque está na faculdade. Mauro Costa é um dos caras, sem dúvida alguma, mais bem-quistos que eu conheço. E nós vamos falar aqui, Renata e Mauro, sobre um tema muito importante, né? Que é exatamente mentoria. Tentando colocar mentoria, contextualizando, Renata, nessa era digital, nessa era de tecnologia, onde as relações estão muito online, né? O modo que os entes interagem entre si, principalmente falando de pessoas, sim, é muito online, via rede social. Mentoria nesse momento. E uma conexão entre gerações diferentes, Mauro. Sim, verdade. Né? Para que todos nós cresçamos junto, né? Renata, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Você está em processo ainda, Renata, de transição de carreira, que seria pauta de um outro programa aqui, transição de carreira, né? E aí, como é que está a Eleva Resultado? Como é que estão os seus processos de mentoria? Para a gente contextualizar inicialmente. E esse seu novo projeto dentro da Eleva, que eu estou feliz demais em saber disso, que é o desenvolvimento da Eleva Educação. Obrigada, Dandan. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. Prazer todo meu, querida. Esse amigo muito querido, que inclusive está junto, né? Nós estamos aqui 3 mentores do programa de mentoria, né? Que a gente vai já falar aqui dele. Vamos falar do nosso case, né? Vamos já falar do nosso case. Mas muito feliz. Eu digo que eu estou em transição de carreira, porque isso não é um processo que você aperta um botão, né? E está tudo pronto, tudo resolvido. É realmente um processo onde que traz uma série de consequências na vida pessoal e que eu estou muito feliz de poder, né, com 50 anos, estar concretizando isso. A Eleva é o resultado de 30 anos de mercado financeiro, voltado inicialmente para uma consultoria financeira, mas hoje eu digo que a Eleva é um hub de soluções financeiras. Em que sentido? Hoje, eu observo muito que as empresas, elas crescem, e no nosso Ceará, nós
temos um grupo imenso de empreendedores e empreendedoras que desenvolveram grandes negócios, mas muitas vezes esses negócios crescem sem o devido suporte financeiro. E aí a Eleva quer entrar organizando, redesenhando as áreas financeiras dessas empresas para gerar o suporte para esse crescimento. Porque muitas vezes a gente tem monstros de venda, mas a retaguarda financeira fica em segundo, em terceiro plano. O empreendedor é uma coisa, né? Que às vezes não vem com a habilidade de gestão, né? É outra, né? Então a Eleva vem querendo trazer esse suporte de redesenhar a área financeira dessas empresas. E aí, uma coisa que a gente tem observado muito, Dandan, infelizmente, o financeiro, e aí eu estou fazendo uma caracterização geral, tá? Ele é geralmente uma pessoa de confiança desse empreendedor, dessa empreendedora, do empresário, né? E ele é uma pessoa, eu até brinco, você entrega uma barra de ouro em pó, ele lhe devolve cada graminha. E geralmente os empresários entregam duas coisas muito importantes: a senha do banco e o certificado digital, né? E muitas vezes esse financeiro vive intensamente esse negócio e tem dificuldade de se reciclar, se renovar, acompanhar a velocidade das mudanças. E aí, o que é que geralmente pode acontecer com uma certa frequência? O negócio cresce e essa pessoa não consegue acompanhar o negócio. E aí é que vem a Eleva Educa para trazer capacitação e desenvolvimento para esse profissional financeiro que precisa viver intensamente o seu negócio, mas precisa também colocar a cabeça fora e viver essa atualização. Vou exagerar para ser didática, precisa entender que o Donald Trump assumiu no governo dos Estados Unidos dia 20 de janeiro e que isso vai mudar a taxa de juros das operações que ele está tomando aqui, no Ceará. Mas uma coisa lá nos Estados Unidos... Tudo a ver. Tudo a ver. Então, a Eleva Educa vem com uma série de programas voltados para isso, inclusive mentoria faz parte disso. Porque se a gente precisa de pessoas, processos e ferramentas. Isso é que faz a grande gestão das empresas. Renata, você é muito especial. Mauro você Costa. Vê, né, uma visão que ela dá, né? De negócio. Mauro assim. Costa, meu querido. Difícil vai ser não te chamar de Dandan. Não, o Daniel. Mauro, peraí. Dandan. Mauro, como é que tu controla a tua agenda? Porque é o seguinte, o Mauro, ele... Eu acho que eu sei um pouco da resposta. Você tem gente muito boa perto de você. Sim, verdade. No seu trabalho, na sua rotina. Mas, assim, o Mauro é jornalista de altíssimo nível, é um comunicador de mão cheia. Estava em Sobral anteontem, nessa cidade que eu amo, dando uma palestra lá sobre comunicação. Vamos já tratar isso aqui, conexões. O Mauro tem um trabalho social incrível. Também, incrível, tá certo? É mentor, é sócio fundador e diretor da AD2M Comunicação. Meu amigo, que honra estar aqui. Como é que você controla a sua agenda? Que alegria, Renata. Dandan, é o seguinte, primeiro falar da AD2M, da nossa alegria, que nós fizemos 29 anos agora nesse mês de maio, né? Uma agência longeva. O nosso M7. Exatamente, uma agência longeva. Vamos fazer 30 anos ano que vem. Que não é fácil você manter longevidade em empresas, né? A gente sabe disso muito bem. Principalmente em alta qualidade, né? Vamos fazer 30 anos no ano que vem. E aí você falou o segredo do sucesso. Você tem que estar cercado sempre, próximo de você, de uma rede de apoio de pessoas que sejam melhores do que você. É isso. Que consigam lhe acompanhar, mas ao mesmo tempo lhe ensinar. E nós sabemos que nós temos momentos para ser mentor e para ser mentorado, para ser mestre e para ser aprendiz. Você tem que saber que horas a gente joga em cada posição. Então, essa questão da minha agenda, eu de fato, eu assumo mesmo, eu tenho muita coisa, muitas tarefas para fazer, muita atividade. E não é igual aquele seriado que tem do Ruptura, que o cara vira uma chavezinha do profissional para o pessoal. Tudo embrincado, tudo junto. Mas exige algumas coisas. Primeiro, disciplina, organização mínima. Não precisa você também ser escravo da agenda, ficar aquela coisa cartesiana. Você tem que ter umas flexibilidades. Acabei de remarcar um compromisso negociando. Aí entra argumentação, negociação. E sabendo você ter os respiros de agenda para coisas pessoais, individuais, familiares, do seu grupo de amigos. Assim, a gente não pode também esticar demais a baladeira só para um dos lados. Nem você só observar a vida pessoal e esquecer algumas coisas que a exigência do mundo profissional lhe traz, ou o contrário, que é o que acontece na maioria das vezes com os executivos. A gente pesa a balança muito para um lado e esquece do outro. Mas precisa, de fato, de um controle, de uma observação, de uma avaliação de...
quais são aquelas questões que são de fato importantes para você. Porque rodar prato, Danda, se você botar 100 pratos, nós somos capazes, com a nossa capacidade, com a nossa vivacidade, de rodar os 100 pratos. Mas precisa rodar 100 pratos? Não precisa. A que custo, né? A que custo? Tem que saber quais deles a gente vai rodar depois. Ou pode deixar Deixar uns cair um cair. aqui. Deixar uns cair. Quais são os Deixar uns principais que tá cair. rodando nesse momento. Tudo Então, que o se segredo- desorganiza, É. se organiza em algum momento depois, não tem jeito. Mauro, deixa eu te dizer aqui uma coisa. A última coisa... Tu faz muita coisa bem feito, cara. Mas a última coisa que eu soube, Renata, que o Mauro fazia bem feito, era mentoria. Eu sabia que o Mauro era um grande jornalista, não é surpresa. Eu sabia que o Mauro era sócio de uma grande empresa de comunicação, que é a B2M, né? Sabia disso. Não sabia que tinha 30 anos, parabéns. Sim. Quase 30, parabéns. Mas eu não sabia que o Mauro era um mentor. Eu não sabia. Eu soube agora com o nosso Nosso projeto lá na projeto, Fundação Sim. Beto Estuda, estamos juntos Com a dona Ana. com a dona Ana Maria. Toda a equipe, Sim. Luzia, Maravilhosa. Iris, Grande- Patrícia. maravilhosa. Grupos de mentores, né? E eu não sabia disso. Então, vamos aproveitar esse gancho do Mauro Mentor, que para mim é uma coisa recente, Sim. e vamos entrar no tema Perfeito. Bora. para a gente falar sobre mentoria e a importância de caminhar junto nessa era digital, Mauro. Perfeito. Dandan, interessante, O que é a né? mentoria, Mauro? Ó, O que é a mentoria? Interessante. Na verdade, todos nós, em algum momento da vida, tivemos mentores que nos ajudaram em alguma jornada. Vamos ok? definir mentoria. A mentoria é aquele processo que tem que você consegue externar e aproveitar aquela experiência que você tem em uma determinada área. E aí pode ser uma experiência técnica ou uma experiência de vida, de vivência. E você vai conduzir outras pessoas e ajudar outras pessoas, na verdade, na condução, né? Do engrandecimento da evolução delas na jornada pessoal daquele determinado momento de vida que elas estão passando. Então, assim, a gente vai, na verdade, é quase como se fosse um espelhamento, uma ajuda de espelhamento. Estimulando, acompanhando, trazendo histórias. Só que, eu estava falando que todo mundo teve um mentor na vida, né? As mentorias que a gente fala nesse sentido são mentorias informais. Você certamente mentora várias pessoas informalmente com o seu grupo de amigos, na sua família, Na M7. na M7, no seu ambiente social. Pessoas que se inspiram em você, né? Que de forma informal Informal. lhe tem como uma referência. Só que aí o que é que acontece? Em 2017 eu tomei contato com a mentoria enquanto processo. Eu fiz uma formação em mentoring autêntico com o professor Paulo Erlich, que é um dos grandes nomes, uma das Papas. grandes referências Você me nacionais. passou muita coisa dele. Exatamente. Fiz uma formação em 2017 e fiquei, né, obviamente, entendendo a mentoria de uma outra ótica, que é a ótica organizacional. Estruturada, processualizada, para você poder ser um mentor que acompanha aquela pessoa de uma maneira coordenada, planejada, com métodos, com ferramentas, porque aí você evolui um pouquinho no passo. Então, a mentoria informal, ela existe, ela está presente. Se você parar para pensar, eu hoje posso citar 3 mentores na minha carreira profissional em momentos distintos da minha vida, quando eu comecei. Diz aí, Mauro. Professor Luiz Queiroz Campos, meu primeiro chefe lá no IBEU, quando foi meu professor na faculdade, depois eu reencontrei lá no Instituto Brasil Estados Unidos, do qual eu sou diretor hoje, ele me chamou para trabalhar na assessoria Diretor de do IBEU, comunicação. nem sabia disso. Também, Cada hora é também. uma coisa. E aí o professor foi uma pessoa que me orientou desde a época da faculdade, porque ele observou em mim uma pessoa que tinha conexão com ele. Ele gostava muito de mim, eu também admirava. E essa conexão meio que emocional, ou até uma questão mesmo de admiração mútua, obviamente mais eu por ele, né, que era mestre do que ele por mim, depois foi crescendo, isso nos aproximou e ele me orientou várias vezes em alguns processos decisórios meus sem eu nem me tocar. Ele estava me orientando. Augusto César Costa, também jornalista, grande amigo meu, que foi, na verdade, o meu primeiríssimo, porque foi o meu primeiro estágio, lá na Teleceará, na assessoria de comunicação da antiga Teleceará, ali na Borges de Muita Melo. gente boa na Eita, Teleceará, de gente. tudo que é área, né? Referência, Era uma Ceará. referência. Referência de bons profissionais. Augusto César Costa montou uma estrutura de assessoria de comunicação na década de 90, no começo da década de 90, que se você pegar, Dandan, é igual, Ainda é semelhante ou atual. até É mesmo, é? atual do que as agências que nós temos hoje. Processos e métodos de assessoria, o Augusto fazia lá. E o Augusto também gostava muito de mim. Foi o Augusto, na verdade, que me indicou para o professor. Eu lembro que esses estágios na Teleceará Era Era uma Eram prova, disputados, você fazia. disputadíssimos. Total. Passamos eu, a Dejane e a Marília Aguiar, que hoje não está mais no jornalismo, amiga minha.
E a Dejane, que é minha sócia. Passamos na mesma época, passamos um ano lá, estagiamos com o Nerilson Moreira, Nacélio Lima Verde lá, na época. Então, profissionais maravilhosos, e a gente novinho. E o Augusto, como é que o Augusto me mentorava? Orientando, indicando coisas, dando caminhos para eu evoluir na minha profissão. Coisas do tipo, orientações básicas. Nunca passe um texto seu adiante sem você revisar. Ele diz isso muito, ó, é pressa, jornalismo de fechamento, hoje mais ainda, né, com o digital, que a gente está assodado pelo tempo. Já era verdade naquela época. Mas eu digo para todo mundo na D2M, nas minhas palestras, rapaz, 2 minutos que você para você revisar o que você vai fazer de texto, um e-mail corporativo, uma mensagem no WhatsApp, um release, são 2 minutos que você está doando para a qualidade do seu material. E evita de se voltar, né? Evita retrabalho. Vai para frente, vai para frente. Vai ao encontro daquilo que você falou. Como é que você faz tanta coisa boa? Porque você tem que buscar qualidade no que você faz. Se você não se dedicar, não tiver disposição e disponibilidade para investir em qualidade, não vai funcionar. Você vai fazer uma coisa mediana, ok? Então tem que olhar mesmo com carinho. Renata, a Eleva Resultado, ela faz mentoria com adultos. Sim. Certo? Sim. E isso é muito importante, porque todos nós... A história da referência que o Mauro falou aqui independe de idade. Total. Certo? Exatamente. Mas eu queria dar uma focada aqui, nesse momento, para a mentoria de jovens. Perfeito. Né? Que é a nova geração. E eu tô com experiência incrível como mentor, e eu acho que eu estou aprendendo mais com o garoto do que ele comigo. Mas essa é uma troca. Não é? É uma troca, né? Isso é uma troca. Como é a mentoria com jovens dentro desse desafio? A Renata está liderando um processo de mentoria na Fundação Beto Studart, tá? Que aqui eu cito com muita honra a dona Ana Maria Studart, esposa do Beto, o doutor Beto, a família inteira, né? Pelo belíssimo trabalho. E nós somos mentores lá. Exato. E é mais com o jovem lá. Né? Então, assim, eu estou muito apaixonado pela coisa de mentorar um jovem. E a gente entendendo que tudo isso é um processo voluntário, né? Porque, assim, voluntário. Eu tenho a mentoria da Eleva, que é um dos produtos da Eleva. Eu estou misturando mesmo aqui, viu? Misturando as coisas, mas eu acho que é importante a gente explicar isso. Porque existe um mentor informal, que o Mauro acabou de dizer, os pais são mentores, né? Os tios são mentores, né? Os avós são mentores, né? A gente estimula o desenvolvimento de outras pessoas através da nossa vivência, né? Então, quando vem a experiência de uma pessoa como essa que o Mauro está falando, de dizer assim, olha, pare 2 minutos e revise, porque eu já tive problemas em não parar 2 minutos e ter consequências disso, né? É a voz da experiência. Então, a mentoria, né, que é uma coisa informal, que assim como o Mauro, eu também tive o privilégio de fazer uma formação com Paulo Ehrlich em 2023, que eu acho que é um cara fantástico aqui no Recife, referência nacional. Ele criou um método e a gente está buscando aplicar e replicar. No caso específico, Dandan, de mentorar jovens, né? Eu acho que tem uma coisa de muita conexão. Em que sentido? Nós temos hoje uma sociedade que cada vez mais muito acelerada. Os jovens vêm com uma ânsia muito grande. Né? Uma ansiedade cada vez maior de que tudo é para ontem, né? E principalmente com o advento da rede social, que a gente só posta o que é lindo, o que é bonito, né? Todos os jovens acham que a gente construiu uma carreira, né? Estamos aqui na TV Jangadeiro, porque a gente trabalhou 3 meses, né? Pois é. 30 anos de empresa, né? Ou você com 30 anos. Então, são histórias fortes. E que quando a gente tem a oportunidade, é uma vida, que a gente carrega uma vida. Quando a gente tem a oportunidade de ter jovens onde, através de um programa como esse, onde a Fundação Beto Studart de Apoio à Cultura traz jovens que estão em fase de profissionalização, né? São jovens que estão abertos, mas que têm um certo respeito, porque é dentro de um programa estruturado, que tem um método de seleção desses jovens, que tem um método de seleção dos mentores, né?
traz uma estrutura, a coisa passa por um certo profissionalismo. Sim. E principalmente por essa turma mais jovem, que entende que o trabalho voluntário é mais valoroso do que o trabalho remunerado. Você vai porque você quer, né? Exatamente. Você vai porque você quer. Então, hoje, nós temos 33 jovens sendo mentorados, né? Entenda-se jovem, não é só o jovem de idade, né? Porque nós temos duas mentoradas, 50 São adultas, mais. 50 mais. 50 mais, né? Por quê? Porque hoje eu tenho 51 e me sinto uma jovem, né? Em transição de carreira, né? Então, o que você vê é um programa de estímulo para jovens que desejam ter contato com mentores, com pessoas que viveram carreiras ou que vivem carreiras, né, de sucesso, prosperosas, em áreas de interesse deles. Então, a gente tem Mauro Costa, né, o Papa da comunicação no Ceará, mentorando um jovem, né? Eu não esqueço... Um jovem estudante de música, um garoto sensacional. Da foto que o Mauro postou, levando o jovem, como é o nome dele, Mauro? É o Ícaro. O Ícaro, né? Querido Ícaro, um para abraço, Ícaro. a exposição, né, aqui na Unifor, Armorial. Exposição Armorial 50, que é dos 50 anos do movimento armorial. Exposição lindíssima no Espaço Cultural Unifor. E só um adendozinho, Renata, só para fazer um adendo na sua fala. Obviamente, a Renata, com aquele método que dando conhecimento e experiência são básicos para o mentor, tá? Mas se a gente não tiver um método junto, a gente vai fazer uma boa mentoria informal. Nós estamos trabalhando com a mentoria enquanto processo, tá? Que é importantíssimo. Você recebeu aqueles kitzinhos, né? Fazer o PDM, o Visão... E antes das minhas tudo. reuniões, eu ligo para Renata, minha amiga pessoal. Renata, é minha terceira reunião. Eu bato com ela porque... É bom, é gostoso. É gostoso Nós essa dois troca. aprendemos com essa troca. Isso, entendeu? Mas eu estou dizendo isso, Maurinho, para reforçar a importância do processo na condução da mentoria. Aí, sem fugir do processo, por exemplo, aí cada um dos mentores está dando o seu toque pessoal, as suas características. No meu caso, eu gosto muito de experiências. Permitir que as pessoas vivenciem experiências práticas, né? Acompanhem. E gosto muito de coisa de cultura, estou muito conectado. E aí, qual foi a minha ideia quando eu comecei o processo com o Ícaro? Foi uma ideia que eu nem falei com a Renata, veio da minha cabeça. Eu vou fazer cada uma das reuniões um encontro com ele em algum ambiente da cidade, em algum espaço da cidade, em que a gente consiga não só fazer a reunião em si de mentoria, mas a gente fazê-lo, vivenciar o Mauro alguma... Costa. E ele né? partilha isso no nosso grupo de Divido mentores. com- E já Olha está o Mauro inspirando os Costa. outros mentores a Olha fazer a que mesma nível coisa. Então- ele leva o trabalho. O garoto que tem um objetivo dele, que já passou para mim, nós estamos conduzindo lá nessa jornada para ele construir ele próprio, detalhe, ele próprio construir essa jornada dele, sob uma orientação do mentor, uma ajuda e tal. E aí eu disse, rapaz, vamos vivenciar uma experiência gastronômica. Fomos num restaurante português específico para ele conhecer e Olha entender a lógica da Campeão. gastronomia portuguesa e a conexão com o Ceará, com o Brasil. E aí fizemos a reunião de mentoria no restaurante. Espetacular. Olha a oportunidade. Fomos depois numa exposição cultural para a gente fazer exatamente isso. Eu descobri, obviamente, quando a gente vai conhecendo o mentor, para você conhecer o mentorado, ele se apresenta também. A partir daí, nós temos que ter uma outra característica que o mentor precisa. Ele precisa ter tempo e precisa ter dedicação para o processo de mentoria. Daí você não vê eu falando sempre de mentoria publicamente. É E isso. eu faço isso muito discretamente porque é uma atividade Eu que eu não preciso ter tempo para sabia que dedicar. você era um expert em mentoria, Mauro. Não, Ave Maria. Inclusive, Professor Paulo é que é. Não sabia. Inclusive, tem duas coisas que a gente precisa também citar. Primeiro, é que muitas vezes a gente faz um acordo de mentoring Sim, que se é o faz primeiro como passo. mentor e mentorado, a gente define regras, inclusive, de confidencialidade ou não. Né? Que é aquele roteirinho que a gente tem. Né? E o segundo, que eu acho que é extremamente importante, tem que ter uma bem-querência. Tem que ter uma bem-querência. Tem Tem né? que ter tem que ser uma construção de um certo vínculo É. afetivo. Exatamente. Não Até adianta- porque a mentoria permite isso, né, Exato. Renata? A mentoria permite que, à medida que o processo aconteça, ela pode render relacionamentos posteriores para além da mentoria. Virar uma amizade, virar uma relação profissional. Você pode indicar, às vezes, e trazer um mentorado para trabalhar com você. Isso acontece. Isso não tem problema da gente fazer isso, não. Obviamente, quando é um mentoring organizacional, você vai fazer dentro das organizações, aí já é um outro processo. Esse mentoring individual que nós estamos falando precisa ter essa conexão de energia, de bem-querência, de Bem-querer, afeto.
porque aí o processo acontece Flui mais... melhor. É, Né? Acontece- mas as cobranças exigem, tá, Dandan? Não Sensacional. pode deixar de Vou do chamar método, aqui- do método. sair do método. Vamos não. fazer assim, vou chamar o primeiro intervalo. Bora nessa. Foi muito bom a gente ter entrado nessa história do processo, Sim. tá? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para detalhar um pouco como é que funciona esse processo, tá? Em um trabalho de mentoria. Segura aí, a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com alegria muito grande que eu recebo aqui em nossa Inovação e Negócios de hoje esses queridíssimos amigos na física, Renata Paula, Mauro Costa. Mentores, empresários, comunicadores, gente de altíssimo nível que a gente adora. E é recíproco, não é não, Mauro? Total. O Vícula Dandan. é bom demais. A honra da gente aqui. Quando eu postei dizendo, tô indo lá no programa do Dandan, coloquei lá no Instagram, vários directs dizendo assim, não acredito. Muito legal. Dandan é maravilhoso. Coisa boa é ter amigo, né, Você Renata? vê, né? Assunto muito importante. A gente está falando aqui de mentoria. A importância da mentoria nessa era digital, com jovens, para que todos nós, mentores e mentorados, né? Mentorandos e mentorados, Sim. cresçam junto. Renata, Mauro, vamos entender aqui um pouco essa questão do processo da mentoria, né? Vamos entrar um pouco para que as pessoas consigam entender o desenrolar dessa atividade, tá? E aí, Mauro, eu já vou colocar uma pimentinha Sim. nessa pergunta. Eu queria que vocês trocassem muito isso, que é uma coisa que você fala muito, que eu acho que foi o tema da sua palestra em Sobral, caso eu não esteja enganado, que você fala muito de conexões Sim.
genuínas. E do nosso encontro também que tivemos lá com os Fundação, mentorados e com os- mentores da Fundação. Que eu Foi não nos dois. fui porque eu estava em São Paulo. Sim, sim, eu lembro, você estava viajando. Eu estava em São Paulo. Porque você fala muito da diferença entre contato e conexão, network e conexão. Então, Renata, Mauro, sei que vocês são muito próximos. Ladies first. Vamos falar de processos de mentoria, Bora. processos, e a importância, Mauro, da questão do networking, de relações genuínas que são estabelecidas até ao longo da vida. Renata, começa. Eu vou fazer uma menção a uma outra. Faz sentido grande isso, Renata? Total. Eu vou fazer uma menção a uma amiga de nós três, também mentora do nosso programa de mentoria Jovens Protagonistas da Fundação Beta Studart, que quando o Mauro Costa nos deu o privilégio de falar sobre a importância de conexões genuínas, fez a seguinte fala. Eu tive uma colega há alguns dias que olhou para mim e disse assim, Águida, fazendo a referência à Águida é nossa demais, amiga né, cara? Águida Muniz. Águida é demais. Águida, eu queria ter tua agenda de contatos. Foi boa. Né? Aí Lembrei. ela respondeu e disse, você não vai ter essa agenda, porque para mim ela não é uma agenda. São amigos, são pessoas, são conexões que eu fiz ao longo da minha vida. E que eu tenho uma estima, um relacionamento. Uma história, Uma sim, história pessoal aí. Né? E que não é esse nome muitas vezes mercantilizado, né? Que infelizmente se tornou do networking, pelo conhecer a pessoa porque ele vai me ajudar em alguma coisa. E sim uma conexão verdadeira de pessoas que têm principalmente uma escuta ativa e um interesse genuíno no outro e que convergem para auxiliar um ao outro, que é o que a gente faz numa boa mentoria. Exatamente. É uma das características da mentoria, por sinal, né, Renata? Né? Exatamente. Então, a gente teve a oportunidade, né, porque dentro desse programa de mentoria, nós temos 33 mentores, com 33 jovens mentorados, e a gente tem uma série de conteúdos, de encontros que a gente faz, geralmente, lá no Best Design. E o último foi nosso amigo Mauro Costa, para falar sobre a importância dessas conexões, da construção de uma rede de conexões genuínas para auxiliar e catapultar a tua vida. Eu digo que, eu falo isso. Então, assim, hoje muita gente trata, eu vou fazer networking. Não, eu vou me relacionar com pessoas, porque o mundo, né, é redondo e a gente doa, recebe, e muitas vezes isso volta para a gente. Como você acabou de dizer, você mentora o Thomas, mas aprende muito mais com o Thomas do que provavelmente, né? Certamente os dois aprendem da mesma valia, né? Mas essa troca. Então, o Mauro Costa foi falar para esses jovens como faz isso. E foi falar do método dele, né? Sim. Que ele foi treinado pelo seu Vicente, pela dona Mazé. Ele enxergou essa importância. Tem alguns jovens que não têm essa oportunidade. Então, por alguma através questão dos mesmo. conteúdos que a gente fornece, a gente abre um leque para outros conteúdos que são complementares às formações técnicas que esses jovens recebem na faculdade, né, nos cursos técnicos e tudo mais. Então, São Mauro, que é habilidades o papa complementares. da conexão genuína, foi falar disso e foi falar de novo do método dele. Como nós temos o método de mentoria, o Mauro Costa foi falar do método dele de construir conexões genuínas. Uma coisa importante, Dandan, importantíssimo. Vou fazer uma analogia com a mentoria. Networking, que no caso a gente está trabalhando com conexão, na verdade você falou legal, contato. Na minha cabeça, não é que existe isso estudado desse jeito, não, mas na minha lógica você tem um caminhozinho evolutivo, tá? Então você tem o networking, o contato e a conexão, como algo evolutivo. O networking ele aproxima, o contato ele une, a conexão ela perdura. Faz perdurar aquilo que está se... Conectou. Juntou. E transformou aquilo em algo que vai ser. Então, a conexão, a rede de relacionamento, do mesmo jeito que mentores nós sempre tivemos algum na nossa vida, rede de relacionamento todos nós temos. Você que está nos escutando e assistindo, todo mundo tem. A questão é,
na maioria absoluta das vezes, nós não paramos para olhar isso de uma maneira organizada mesmo. Quando a gente pensa em a história de networking, de contatos, é a mesma lógica de você fazer uma teia, uma rede social, é a lógica de você ter que olhar e, gente, quem são os meus canais de contato na minha vida? Social, na minha igreja, no meu futebol, no meu trabalho voluntário, no meu grupo que gosta de aviação. Quando você começa a parar e olhar isso conscientemente, sob a ótica consciente do processo, você descobre que a sua rede de relacionamento pode ser trabalhada de uma maneira positiva. Por quê? Porque você já vinha construindo de alguma maneira. E aí, quando a gente passa a falar de network e conexão sob a ótica profissional, ela tem a mesma lógica. A gente tem que ter uma aproximação, né, Renata, genuína. A gente não pode se aproximar das pessoas por interesse. A conexão tem que ter um interesse genuíno. Ela não tem que ser interesseira. Eu só vou estar perto do Dandan, porque o Dandan é um cara que tem uma empresa, né? Eu tenho que estar perto desse cara para ir para os eventos dele e tal. Tem um programa de rádio, vamos chegar programa de rádio, vou chegar gente... perto dele para ir para o programa, que eu tenho que alguém tem que me apresentar para aquele cara. Você pode até fazer um método de aproximação que você pode usar pessoas próximas e tal, mas a chegada, o desejo, o interesse, ele não deve ser por um interesse comercial, viu? Unicamente. Você tem que buscar genuíno. Buscar uma forma de ligação com aquela pessoa que seja um processo de ganha-ganha. O Dandan me conhecer deve ser tão bom para ele quanto é para mim conhecê-lo. Perfeito. Ambos sairemos ganhando, pelo menos com uma coisa que é a amizade entre nós. Perfeito. Aí, obviamente, depois vai descambar para outras coisas. Pode descambar para questões comerciais, geração de negócios, orientação, aconselhamento, mentoria. Por que não? Você pode depois vir, né? Apenas contextualizando aqui para as pessoas, o processo de mentoria é algo muito legal. Sim. Né? Assim, a gente estabelece uns objetivos através de sonho. Qual é o seu sonho? Qual é a sua vontade? Como é que você se enxerga lá Como é que você se enxerga lá na frente? E o estabelecimento de passos claros em um determinado tempo de realização daqueles prazos e ações para se chegar naquele objetivo final com os devidos acompanhamentos, né? Do mentor. Né? E o estabelecimento aí, naturalmente, de um vínculo, sim, de um vínculo genuíno. E aí, Renata, e aí, Mauro, eu queria botar um assunto aqui. Eu acho que vocês dois são especialistas em comunicação. Eu vou dizer para vocês como é que eu enxergo comunicação. Eu acho que toda pessoa que lida com o cliente final é um comunicador. Sim. Sim. Ele precisa ser um comunicador. Faz sentido. Ainda mais, Mauro, em épocas de rede social, onde todo mundo se comunica por aqui. Então, o mundo hoje é um mundo conectado no celular, tá certo? Então, eu queria exaltar a importância da comunicação, que parece ser uma coisa óbvia, Renata, parece ser uma coisa elementar. Mas a Eleva precisa ser, ela não é uma empresa de educacional para empresários executivos, de mentoria para jovens e adultos. Não é. A Eleva precisa ser fundamentalmente uma empresa de comunicação. Sim, para se comunicar bem, Porque ela saber tem que se posicionar comunicar bem. o seu produto. A M7 é uma empresa de comunicação. Sim. Tá certo? Mauro, você como um comunicador nato, você é sócio da D2M há 30 anos. E você é uma referência de comunicação aqui. Obrigado, no estado do Ceará. Eu falei alguma besteira? Não, de forma alguma, pelo contrário. Você falou uma base importantíssima da comunicação, é exatamente isso e mais outras coisas, né? Porque a gente tem que entender que eu fico muito preocupado quando a gente fala de comunicação. Mauro. Comunicação analógica, comunicação digital, a comunicação nos veículos. Comunicação é comunicação. É como é que nós conseguimos emitir e receber, falar e escutar. E conseguirmos nos entender através da linguagem, da forma de se apresentar. Então, assim, a comunicação hoje em dia está perpassando tudo. Do mesmo jeito que a tecnologia é ubíqua, a comunicação sempre foi ubíqua. A comunicação sempre esteve em todo canto. Tudo que a gente faz é comunicação. A forma como eu me porto é comunicação, como eu estou parado é comunicação, o que eu passo para as pessoas, tudo que você faz comunica, tá? Então, tecnologia do mesmo jeito. Comunicação pela tecnologia ou não, a base tem que ser a mesma. Como é que eu consigo me conectar com aquela pessoa ou com
ambiente que eu quero, levando uma mensagem que consiga ser percebida, compreendida e aquilo ali E gera outra algo coisa, positivo. viu, Mauro? E não é nem muito o que eu falo, o que eu comunico. É o que o outro entende. Esse é o princípio basilar da comunicação. É o que fica no outro, é o que o outro entende daquilo que eu passei. Se não houver essa compreensão e esse recebimento de uma forma correta, essa comunicação foi truncada, ela teve ruídos no meio, ela não vai ser uma comunicação provavelmente positiva ou efetiva. Porque a comunicação legal é... Por isso que eu sempre puxo as orelhas, que a gente tem que botar essa cangalha em cima da gente. Quando tem algum ruído de comunicação, a gente reclama que é sempre do outro, que é do ser humano, né? Ah, não, a culpa foi o fulano que não entendeu. Ah, a culpa foi minha esposa que não entendeu, meu filho que não entendeu. Se você parar conscientemente para olhar, na maioria absoluta das vezes, foi você que não soube construir a mensagem, se expressar, passar no melhor canal ou no melhor momento. Então, você fez aquilo de uma maneira tão automática que você não pensou a comunicação para ela ser eficaz. Então, vamos sempre lembrar que a responsabilidade maior é de quem está emitindo do que necessariamente do receptor. O que você acha disso, Renata? Perfeito. Eu acho que hoje, principalmente nessa vida acelerada, né, a comunicação ela é imprescindível para todos nós. Uma comunicação fluida. É porque isso parece ser tão óbvio Não, que mas o alguém óbvio que precisa eventualmente ser dito. esteja nos ouvindo, nos assistindo na TV, E é mesmo, pode óbvio. pensar, meu Deus, esses caras estão falando aí de comunicação. Claro, tem que falar. Não é isso, é... Eu que vivo muitas organizações, a maioria dos problemas, Dandan, começa Comunicação interna, né? com uma falta de comunicação ou uma comunicação truncada. Corporativa. É isso, é o mal das relações. Né? Às vezes acontece com o primeiro erro da comunicação é você não trabalhá-la da maneira pensada, consciente. Você não parar para... Nós emitimos, às vezes, as coisas com tanta rapidez ou tanto no piloto automático que a gente não está sabendo direito o que é que está passando. Então, a gente tem que parar um pouquinho para construir a mensagem. Né? O óbvio, antigamente eu dizia que o óbvio precisa ser dito. Eu digo que agora o óbvio precisa ser repetido. Muitas vezes. Porque nós estamos desatentos, né? Nós estamos desatentos. Gente, quantos de vocês passam uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa e a pessoa devolve perguntando a mesma coisa que está escrita Ninguém na lê mensagem? mais, sim, ninguém lê mais. lê mais. Renata, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava lendo um artigo há uns 10 dias que era exatamente isso que você está dizendo. Do tamanho do desafio que é hoje, Mauro, você ter a atenção de alguém por 2 minutos. Muito. É estar presente. É isso. Estar presente. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui e eu preciso falar com o Mauro Costa. O desafio para o Mauro me dar X minutos do tempo dele é um desafio enorme. É. Então, porque a vida está muito acelerada, Total. entendeu? Então, isso é muito sério. Então, você precisa Você ter de fato, a atenção do outro. Realmente. Entendeu? E por isso que eu falei que a história do processo da mentoria, ela exige dedicação da gente, tá? Porque eu não posso fazer um processo de acompanhamento de mentoria de uma pessoa no piloto automático. Não dá. Ok? Se eu não estiver parando em determinados momentos, não conseguir encaixar na minha rotina os momentos em que eu vou olhar aqueles... Lembra quando a gente está... é até importante a gente falar da história do acompanhamento. A gente vai olhar os objetivos do mentorado, ele vai construir uma Vamos entrar visão nisso, do construir uma mentorado, visão. ele vai construir as metas, a gente tem que estar ali e ajudar. Opa, vamos corrigir isso aqui, vamos melhorar um pouquinho, isso aqui é passivo, vamos questionar isso aqui, é legal mesmo isso que você queria dizer? Então, se eu não estiver ali, não estiver dedicado, como a Renata bem falou, no estado presente, naquele momento, vou dar um exemplo claro. Nós três aqui estamos com o celular em cima da mesa, sabemos que deve estar aqui com uns Cada um. 50 mensagens cada um chegando nesse exato momento. Se eu virar o celular e parar para olhar aqui e prestar atenção, eu me desconecto desse momento atual que nós estamos aqui de conversa e de flow, que é um outro conceito legal também. Eu me lembrei muito da Adriana, né? Nossa amiga Adriana Flor. Bezerra. Se a gente sai desse momento de flow que nós estamos aqui nessa conversa escutada por milhares de pessoas, se eu me desconectar e for para cá, eu entro numa vibe da preocupação que eu tenho com as coisas que eu tenho que fazer depois, não a agora. gente não vive o momento agora. Ok? Então, tudo isso... Aí, Dandan, vai dizer, vixe, Mauro, mas isso é muito fácil de falar, né? Realmente é fácil de falar, é um pouco difícil de fazer. Mas a gente precisa ter consciência que quanto mais a gente ache na nossa rotina diária momentos em que a gente encaixe o estar presente,
e tire o piloto automático, melhor pra gente. Disciplina, né, Mauro? Exige um pouquinho de Tem que ter essa disciplina, tá? disciplina, né? E outra, sem ser também, vamos Porque levar... você é dragado E por vamos isso, só tomar né? cuidado pra gente não entrar naquela vibe de fazer isso de uma maneira tão quadrada Rígida. e cartesiana e rígida que entra na vibe lá que o Byung-Chul Han fala, né? Lá no Sociedade do Cansaço. Do excesso que você vira quase um Você está preso É. àquela estrutura, porque eu Vou- tenho o quê? Eu é, tenho o quê? a Eu estrutura tenho do tem o quê? quê? O livro Você lá obriga, do, né? clássico lá do filósofo lá do sul-coreano Byung-Chul Han, que é um livro muito bom, Sociedade do Cansaço, ele fala muito isso, que a gente mesmo está meio que se aprisionando em determinado... Não precisa também ficar Eu doido vou desse jeito, voltar não. para o começo da nossa conversa, quando a gente estava falando dos pratinhos. A gente tem que, de vez em quando, deixar uns pratinhos cair, né? Total, Porque a total. gente não consegue. É uma sociedade que Sim. exige tanta gente que tem hora que tem que dizer assim, eu vou deixar esse prato cair. E se Esse você evento eu não tiver vou. dificuldade, obviamente, para conseguir essa queda do pratinho, hoje em dia você tem condição de buscar uma ajuda do mesmo jeito que você tem uma ajuda da mentoria, uma ajuda profissional. Profissional, pra saber Né? De um lidar com profissional das emoções, um terapeuta, Eu um acho psicólogo. que isso E aí, envolve... Dan, só um aspecto para não fugirmos da parte da mentoria, não deixar de dizer isso. Cuidado que nós temos que ter também para não chegar a um determinado momento da mentoria, acontece, não é muito comum, mas acontece em alguns momentos, de você se deparar, porque a gente mexe um pouco com a realidade daquela pessoa, né? A gente está fazendo É aquela um pessoa processo de autoconhecimento, acaba se sendo, conhecer, né? nem É. todo mundo responde isso. tão E bem. de intimidade. É Porque isso. Tem que ter você intimidade, abre, é. você abre Você está desejo. dividindo ali... Mas nós temos que saber o limite da mentoria e não invadirmos outras áreas que não são da mentoria. Então, o mentor tem que ter muito cuidado em determinados Perfeito, momentos. Se chegar em um determinado momento e você sentir aí que tem que ser a experiência nossa, tem que dizer isso, né? Que a pessoa está precisando de um outro processo para continuar, que não é aquele de aconselhamento, de orientação que a mentoria dá, é um processo terapêutico. Isso é muito importante. Você tem que ter, você é obrigado, enquanto mentor, É. a ter essa consciência e, obviamente, suspender Para não temporariamente. atuar numa o- área que não é sua, né? Eu acho engraçado que a minha mentora, obviamente, outra coisa importante, quem é mentor, é importante também ser mentorado em alguns Total. momentos para poder passar pelo processo. Eu tenho um acompanhamento, sou mentorado já há muito tempo, acho que estou com mais de 1 ano e meio de mentoria com a Joan, minha querida Joan Rios. Beijo, Joan, que está lá em Portugal, vai assistir a gente certamente. A minha mentora fica em Portugal. Nós temos reuniões quinzenais de mentoria. Quinzenais. E ela, por uma coincidência, a formação básica dela, ela atua durante muito tempo como psicóloga clínica. Então, ela logo no começo das nossas sessões, ela foi bem claro, e em 1 ou 2 momentos da nossa caminhada, ela chegou pertinho, está chegando perto da fronteira que a gente vai parar aqui e você continua no seu seu ambiente terapêutico. Então, só para deixar claro para as pessoas, para não ficar pensando quem está querendo... Isso é fazer muito Substituir algum de outro forma profissional. pelo isso é contrário, muito Linha bem tênue, colocado. É uma Pelo linha contrário. tênue. Eu já tive casos de uma mentorada que chegou num ponto de só, que é terapia. Né? Então, essa consciência é porque né? Todos nós temos os nossos gatilhos, as nossas situações. Então, é muito importante a gente trazer isso. A gente vem... Mentoria é um processo de estímulo, onde uma pessoa que tem mais vivência, experiência em determinado assunto, passa para o seu mentorado. O mentor não é psicólogo, não é terapeuta, Não é amigo. não é forma amigo. alguma, não é amigo. É. E aí, Dandan, queria colocar um ponto que eu acho que é muito bacana nessa mentoria de jovens. Hoje, a gente vive uma sociedade, mais uma vez, com conflito de gerações. Ah, né? sim, boa, Renato, boa. Uma geração, a nossa geração, né, é diferente dos nossos filhos, né? E muitas vezes, né, eu digo que santo de casa não faz milagre. Então, você proporcionar um programa esse para jovens, né, que muitas vezes escutam dos pais algumas coisas que eles não dão atenção, mas vão escutar do mentor, né? Tem pesos, infelizmente, diferentes. Não deveria ser. Às vezes, santo de deveria. casa não faz milagre, né? Exatamente. Então, a ideia é que a gente também Pois é. possa, através desse programa, passar para esses jovens, né, formas diferentes dele refletir. Ei, eu escuto isso dentro de casa. Mas eu acho que é porque meu pai e minha mãe são chatos, estão exagerando, estão, né, pegando no meu pé, estão com cuidado demasiado. Mas eu estou escutando isso de um cara, de um profissional que é referência, que eu tenho estima. Será que não merece pelo menos a minha avaliação? Sim. Isso é muito bem colocado. Entendeu? Isso é muito bem colocado. Então, esse programa, né, da Fundação é um programa que permite, inclusive,
essa troca, porque também pode olhar para um mentor e dizer assim, ei, eu estou com um filho em casa que reclama de determinadas coisas, né? E eu acho que isso é besteira, mas eu estou escutando do meu mentorado a mesma coisa que o meu filho está dizendo. Será que também não cabe a minha reflexão? E aí é muito importante, né, Renata, você eleger um mentor adaptado à sua cultura, à sua realidade, né? Aí eu vou falar novamente do método. Quando a gente faz um programa desse, existe um método para fazer um match, né? Sim. Onde você tem... Isso é legal. Por exemplo, o Thomas... Então quer dizer que você me indicou o Thomas para me fazer a mentoria dele, não foi? Não, Ei, bota aqui. Não, não. Dandan, DIT tem uma, né, conexão. Não. Nada disso. Tem um processo, no caso da Fundação Beto Estuda, a gente tem uma verificação de alinhamento cultural. A gente teve o apoiamento da Ana Flávia Chaves, que é uma outra mentora, né? Profissional, executiva, sensacional. Maravilhosa. Já esteve aqui apoiou. comigo. Então, a gente fez uma série de perguntas para os mentores, uma série de perguntas para mentorados, e a gente saiu cruzando as informações. Fazendo... Né? Porque, por exemplo, no começo do programa, né, do projeto Jovens Protagonistas, uma jovem chegou para mim e disse assim, olha, eu sou música, eu sou cantora, e eu não vi ninguém aqui nessa linha profissional. E aí eu me lembro que eu mesma fiquei com dúvida e cheguei, Ana Flávia, como é que a gente vai ajudar essa jovem? Né? Igual o músico aqui, como é o nome? Esqueci o Ícaro. Ícaro. A Ana, é fácil. Vamos procurar nos hobbies dos mentores quem gosta de música. Porque não é necessariamente a sua atividade profissional, mas é um hobby. E aí eu me lembro de outro mentor nosso, que é o Rômulo. Né? O Rômulo é surfista e mentora o Pedro Rian, que é um jovem muito legal essa apoiado dupla, pela Fundação do Rio Beto Estudo, que compete, tá no Rio de Janeiro, né? O Pedro compete. Né? O Pedro Rian. Então, assim, a gente escolheu o Rômulo. Isso é legal. O Rômulo é um grande executivo da M. Dias Branco, um homem do técnico, dos impostos, do tributário, mas ama surfar. E está apoiando o Pedro Rian. Então, isso é muito importante, uma identificação pretérita. Perfeito. Tá? De um alinhamento cultural, mentor-mentorando. Vamos fazer assim. Olha que tristeza, passa muito rápido. Último intervalo, daqui a pouco a gente volta. Esse programa tem que ter 2 horas. É muito rápido, passa muito rápido. Vocês dois falam muito. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.
Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. De uma forma muito leve, viu, Mauro? Se Deus quiser. Entendendo aqui com a Renata Paula e com o Mauro Costa a importância, né, detalhando o conhecimento do trabalho de mentoria. Meus amigos, falta muito pouco tempo. Ligeiro, né? Muito ligeiro. Né? A nossa ideia é passar para as pessoas que isso existe, que a mentoria é uma coisa legal, que a gente, quando a gente tem a possibilidade de ter pessoas que nos ajudem a atingir os nossos sonhos, nossos objetivos, isso pode tornar menos árduo esse caminho. Mais leve esse caminho. E eu abro aqui, Renata, começar aqui com você. Alguma coisa que mereça ser dita, minha amiga, sobre esse nosso processo de mentoria, a importância disso, incentivar as pessoas, o cuidado que as pessoas também devam ter. Alguma coisa que mereça ser dita que eu não te perguntei, minha amiga? Eu acho que o conhecimento, Dandan, ele só cria valor quando ele é partilhado. E eu convido as pessoas a conhecerem programas, né? Seja o da Eleva, seja o do Paulo Ehrlich, seja o da Fundação Beth Stuart, a conhecer a ferramenta, porque o conhecimento partilhado cria valor e a gente modifica a sociedade, melhorando ela, criando soluções. Porque na hora que a gente compartilha esse conhecimento, a gente ganha muito. Então, convido a todo mundo a conhecer um método eficaz de mentoria. Como é que funciona? Como é que funciona, porque tem métrica, tem benefícios, acompanhamento, tem benefício para todos os lados. Né? Então, faço esse convite, mais uma vez agradeço a participação. Você é, né? Você é quase uma co-anfitriã. Você é um co-anfitriã aqui. Muito obrigada. Estamos recebendo o Mauro. A gente sai modificando esse entorno. Bom. Mauro Costa, alguma coisa que mereça ser dita? Olha aí, Renata falou tudo da questão da mentoria. Vou acrescentar um pouquinho. Façam a mesma coisa em relação a conexões. Passem a observar qual é a sua rede de relacionamentos que você tem, como é que você tem trabalhado isso conscientemente. A gente precisa... E intencionalmente, né? A gente precisa ter intenção naquilo, a gente precisa conhecer as pessoas, valorizar as pessoas. Se a gente quer que elas consumam informação minha, eu estou consumindo informação dela... Se ela quer que eu participe do evento dela, eu estou indo para o evento dela também quando ela faz. Reciprocidade, princípio da reciprocidade. Né? Então, fazer sempre aquilo e ter uma roda girando. E existe formação também, tá? Eu sou formado também em networking, com o professor Marcelo Miyashita, meu mentor e meu professor de networking. Fiz o curso com ele em 2015, 2016. E ele está lançando um livro, o Mecanismo do Network, bem legal, um livro muito bacana, que ele conta, um dos formatos, um dos tipos de método de você descobrir como pegar sua rede de relacionamento construtiva para a sua vida pessoal e profissional. Tem uma definição de mentoria que eu estava me preparando para esse programa e que me chamou a atenção. É uma frase do Bob Proctor, que fala assim: um mentor é alguém que vê mais talento e habilidade em você do que você vê em si mesmo. Legal. E ajuda a tirá-los para fora. Uma frase do Bob Proctor. Essa aí é boa. Essa é muito boa. Pronto. Principalmente para algumas personalidades que quando a gente elogia, né, olha e diz assim, eu não sou tudo isso. Né? Então isso é bacana. Às vezes a pessoa não acredita. Não se apropria. Não se apropria do que... Não se apropria. Exatamente. Uma oportunidade muito grande receber aqui a minha amiga querida Renata Paula. A Renata é coordenadora geral do IBGC no Ceará, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Renata é sócia fundadora da Eleva Resultado, entrando agora na área de comunicação corporativa, de educação, corporativa, comunicação também. Sim, também. Mauro Costa é jornalista, está fazendo aí 30 anos de fundação da sua AD2M Comunicação. Como é querido Mauro Costa entrando na nos Jangadeiro. 30, como diz lá no interior do meu pai. Jangadeiro, parecia assim... Todo mundo indo beijar o Mauro, maravilhoso, abraçar o Mauro. Mas aqui só tem profissionais incríveis, talentosíssimos. Eu ficava só vendo assim como o Mauro é querido. O Mauro é mentor, é um cara nota 10. E uma oportunidade muito grande para a gente falar aqui de mentoria nessa era digital, né? Unindo gerações para crescer junto. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.